Olá, tudo bem? Mais uma vez, que Deus te abençoe. Vamos falar um pouco sobre pecados e nós vamos falar sobre alguns pecados que Deus não perdoa. Olhando pela Bíblia, que é a palavra de Deus, e que nós temos que ser guiados por esta palavra, orientados pela palavra de Deus. Quando alguém blasfema contra o Espírito Santo, isso é atribuir ou dar paternidade ao diabo aquilo que é o Espírito Santo que está fazendo. Então, a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando você vê o Espírito de Deus trabalhando, agindo, operando no nosso meio, na vida de alguém, em um certo lugar, em uma certa pessoa, e você sabe que é o Espírito Santo que está fazendo, mas você atribui a Satanás aquilo que é obra do Espírito Santo. Então isso é blasfêmia. Entre outros exemplos de blasfêmia, mas nós vamos ficar com esse. Eu quero pegar um texto bíblico que está em Mateus capítulo 12 e no versículo 31 a 32, só para nós podermos parafrasearmos, explicar biblicamente isso aqui. Portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia. E é blasfêmia. E blasfêmia. Repetindo, por quê? Ou portanto, eu vos digo, todo pecado é blasfêmia, e se perdoará aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então a blasfêmia, todo pecado ele é blasfêmia. Será perdoado. Jesus perdoa pecados. Jesus é o perdoador de pecados. Quando alguém peca, até mesmo contra o próprio Deus, e ele se arrepende e pede perdão e abandona aquilo, ele alcança a misericórdia e recebe o perdão. Mas quando a pessoa fala contra o Espírito Santo, fala mal do Espírito Santo, atribui ao diabo algo que o Espírito Santo está fazendo, então esse tal não tem perdão. Nem aqui, nesse século em que nós estamos vivendo, e nem no vindouro. O Espírito Santo é a pessoa mais importante que nós temos hoje, atuando na nossa vida, no nosso meio, está conosco, e é Ele que vai nos levar ao encontro de Jesus nos ares. Então, não entristeça o Espírito Santo, não fale mal do Espírito Santo, mas ame o Espírito Santo, deseje o Espírito Santo, esteja louvando o Espírito Santo. Nós temos também a falta de perdão, que é um pecado que não tem perdão. Ou seja, o não perdoar. O não perdoar também não é perdoado por Deus. Marcos capítulo 11, versículo 25 a 26. Evangelho de Marcos 11, capítulo 11, 25 e 26. Diz assim: E quando estiverdes orando, perdoai
Se tendes alguma coisa contra alguém, para que vosso Pai, que está nos céus, vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai, que está nos céus, vos não perdoará as vossas ofensas. Então, principalmente quando nós vamos nos apresentar diante de Deus para poder falar com o Senhor, com o nosso Deus, para dialogarmos com Ele. Nós precisamos nos apresentar diante de Deus com um coração quebrantado, um coração perdoador, para que possamos ter a sensibilidade de detectar se nós fizemos alguma coisa contra alguém e se alguém fez alguma coisa que nos ofendeu. Se nós ofendemos alguém, devemos perdoar essa pessoa ou pedir essa pessoa perdão, para poder perdoar, liberar perdão e também receber a liberação de perdão. Ou se alguém tem nos ofendido e a gente ficou chateado, não espere essa pessoa chegar a você e te pedir perdão, sensibilizar e te pedir perdão, não. Você mesmo já libera o perdão, mesmo que foi a outra pessoa que te machucou. Você libera o perdão, porque a nossa parte diante de Deus precisa ser feita. Então, quando alguém nos machuca e a gente mesmo não leva isso em conta e pede Deus perdão, perdoa aquela pessoa e assim nós recebemos o perdão de Deus. Porque se não fizermos assim, o nosso Deus não nos perdoa também, nós não receberemos o perdão do nosso Deus. E eu e você precisamos ser pessoas perdoadoras para podermos receber o perdão de Deus e ter uma vida abençoada na presença do Senhor e também a vida quieta, abençoada também na sociedade diante dos homens. Então, a falta de perdão gera o não perdão de Deus para a nossa vida também. E nós temos também um texto em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 e 6. Hebreus, capítulo 6, versículo 4 e 6, que diz assim: Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro e caíram, seja outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles de novo crucificaram o Filho de Deus e o expõem em vitupério. Também, meus queridos, temos esse texto fala de apostasia, fala de que alguém que já chegou ao conhecimento da verdade, que já teve experiências com o Espírito Santo, experiências com Deus, e vivia uma vida que Deus operava na vida dessa pessoa e através dela, e ela compartilhava dessa mesma operação na presença de Deus. Chegou a um ponto, né, de que essa pessoa foi elevada em conhecimentos e em experiências espirituais, recebeu a salvação de Deus, mas chegou a um ponto que essa pessoa desacreditou, né, de Deus, das experiências, daquilo que Deus fez e estava fazendo na vida dela, e acabou que ela parou, deixou de crer, deixou de acreditar. Virou uma locomotiva inerte, não acredita mais. Então, isso chama apostasia. A pessoa apostatou da crença, da fé em Deus. Ou seja, aquele que são participantes das virtudes, né, do século futuro, conhecedor da salvação, de que Deus mudará a existência dela e o levará para um futuro de bênçãos, de paz, de alegria, né? E essa pessoa depois, ela, de tudo isso e das promessas de Deus, ela não acredita mais. Ela passou a ter raiva, ela passou a ser uma pessoa rancorosa acerca de tudo isso que ela foi participante um dia. É a mesma coisa da pessoa cair, alguém chega, estende a mão, levanta. Quando a pessoa levanta essa pessoa ainda vai contra quem o levantou e o escarra e cospe na cara desta pessoa. Coisa horrível,
repugnante. E também, essas pessoas assim, elas não conseguem mais voltar atrás, ou seja, se arrepender. Assim, essas pessoas invalidam, né, totalmente o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, a morte de cruz, o sangue inocente, puro, que foi derramado para poder perdoar os pecados, para lavar a alma que estava suja, manchada no pecado do ser humano. E o ser humano ele acaba voltando contra o próprio Senhor Jesus Cristo, negando o Senhor Jesus, invalidando todo o sacrifício de Jesus, né, pela humanidade, por ela. Então isso é o mesmo que escarrar na cara de quem te levantou quando você esteve caído. Isso tem nome, chama apostasia. E a apostasia também não tem perdão. Não tem perdão. Então, meus queridos, se você está passando por um momento que você está sentindo o perigo de estar entrando por um caminho desse, sem volta, sem saída, pare um pouco, medite no que você está fazendo, nos seus atos, suas atitudes. Peça ao Espírito Santo ajuda. Se desvie desse caminho mau e procure a presença de Deus, se aproximar mais do Senhor através da oração, da palavra do Senhor, de boas ações, de boas atitudes. E Deus vai te livrar desse mal. Que o Espírito Santo possa te ajudar, clarear a sua mente, queimar no seu coração e que você possa se livrar dessa tentação, desse mal. E que Jesus possa te abençoar e te fortalecer e que você continue buscando a Deus. E que se você ainda não tem experiências com Deus, ainda não aceitou a fé em Jesus Cristo e você não quer correr o risco de passar por esse mal, de viver esses males na sua vida, de entrar por um caminho sem volta, busque a Jesus hoje, busque a Jesus agora, confesse a Ele como Senhor da sua alma, suficiente Salvador da sua alma, seu dono, e Ele vai te receber, vai abençoar a tua vida, e você vai receber a salvação e vai ser muito feliz. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, fique na paz do Senhor.